Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo aqui no canal. Só que hoje eu vou trazer um conteúdo um pouquinho diferente dos conteúdos que eu tenho gravado anteriormente. Porque como eu estou estudando para aprender a criar conteúdos para o YouTube, fazer algo que eu goste, que eu me divirta, né? Porque é uma coisa que eu gosto muito, gravar vídeos, e eu estou cada dia estudando um pouco na plataforma, estou aprendendo algo novo, certo? Pra mim, tudo é novo ainda. Estou aprendendo, tô no início, tô perdendo a vergonha de gravar meus vídeos com meu celular simples, microfone simples, mas estou fazendo aos poucos, certo? É algo que me faz bem fazer isso. Como nos outros vídeos eu disse pra vocês que agora eu sou dona de casa, eu era cabeleireira, manicure, e aí teve uma fase, uma certa parte da minha vida que eu tive que parar e passar a ser dona de casa. E aí, depois eu acabei querendo criar algo novo pra mim. Como sempre, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar parada, então eu decidi criar algo novo, que eu gosto de fazer, certo? E isso é uma das coisas que eu gosto muito de fazer. Se tiver que passar horas e horas ali estudando pra aprender algo no YouTube, na plataforma, pra mim não tem problema algum, eu gosto muito. E aí, eu quis trazer um pouco da minha história, porque mais como uma experiência de vida, porque assim, eu vejo que tem vezes que eu tô assistindo, como eu assisto muito conteúdo no YouTube, eu vejo muitas mulheres às vezes falando que tem vontade de desistir, que nada pra ela dá certo, que ela quer parar, né? Ó, gente, vocês ouviram barulho? É que aqui a minha rua é muito barulhenta, tá? Também tem um cachorro. Então eu decidi trazer um pouquinho da minha história, porque assim, eu acho que nós somos todos iguais, seres humanos somos todos iguais, vamos passar por problemas iguais, lógico que não vai ser 100% igual, mas sempre vai vir aquela parte que é alegria, tristeza, saúde, doença, todo mundo vai passar por isso um dia, não tem jeito, por mais que a gente não queira, né, é algo inevitável. Então eu sempre continuei, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca desisti. Então, por isso eu vou trazer essa história para vocês terem um pouquinho de reflexão, né? E talvez ajude vocês a se espelhar, né? O que eu passei e de repente se olhar para dentro de vocês e falar, poxa, é mesmo, né? Nunca é tarde para recomeçar. A gente sempre tem que estar em movimento, sempre estar criando algo novo. É aquela pergunta que a gente tem que fazer. O que a gente quer ser daqui a 10 anos. E aí, eu pensando na minha história, eu falei, eu vou contar o que aconteceu comigo, como que foi, que tudo começou. Eu lembrei, assim, muito esse dia da minha adolescência. Eu sou filha de mecânico, meu pai era mecânico, a minha mãe dona de casa, muito simples, uma pessoa muito simples, que ela viveu na roça com meus avós, então ela sempre foi uma pessoa, assim, que muito fechada, ela não conversava assim com a gente quando a gente era adolescente, ela tinha vergonha de falar certas coisas, ela era aquela pessoa assim, tão assim, essas pessoas antigas que é da roça, eles têm assim eles são bem reservados, tanto que se tivesse passando algo na TV, aí eles ficavam com vergonha, tirava, ou se chegasse alguém para conversar, sair da sala se era conversa de adulto, porque os meus avós eram muito rígidos e a minha mãe, tipo, por sua vez, acabou aprendendo isso também. As pessoas mais antigas, elas tinham essa dúvida, né? E aí, eu crescendo tudo, adolescente. Só que, assim, olhando pra hoje em dia, as meninas que eram da minha idade na época, que nem... A gente era muito feliz, a gente ganhava... chegava fim de ano, a gente ganhava brinquedo simples. Não tinha esse negócio de celular, tablet, era tudo usado. Era engraçado porque a minha mãe falava, eu vou comprar aquele presente que você quer. E quando chegava era uma bicicleta usada, mas aquilo era tão gratificante pra mim, tinha um valor tão grande, que era assim a maior alegria. A gente fazia festa, eu, meus irmãos, quando ganhava algo da minha mãe, tadinha, que era com muito sacrifício que ela comprava. Antigamente a gente brincava na rua até tarde, as casas não tinham muro. Quando a minha mãe comprou a casa dela, a casa não tinha muro. A minha mãe tinha galinheiro no quintal, a gente não comprava ovo, as galinhas botavam ovo, tinha ladrão de ovo, ia roubar ovo de madrugada. Brincava aí quando dava um certo horário, minha mãe falava, pode entrar que vai vir lobisomem, era tudo muito simples. Desculpa. Mas era tudo muito gostoso e acabava sendo criativo.
né? A gente brincava todos os dias na rua, entrava dentro de casa todo sujo de barro, ia deitar assim, já tomava banho pra deitar, senão a mãe da gente brigava. Quando chegava a época de aniversário, os nossos presentes era joguinho de xícara com pratinho pra fazer comidinha quando brincava de casinha, ou era um pônei, ou aqueles brinquedos que tinha antigamente, que era aqueles bonecão parecendo bebezinho. Eu amava muito aqueles brinquedos da minha avó. Barbie era todo Natal, eu ganhava uma Barbie diferente, né? Todo Natal. Só que por mais que era uma vida simples, já tinha também esses problemas que tem hoje de violência contra a mulher, traição, bebida, droga, só que era tudo muito restrito. Tanto que dentro da minha própria família, a minha mãe, ela sofreu muito com violência, com traição, e a gente era tudo criança, a gente via, só que a gente ficava tudo acuado ali. E os vizinhos sabiam, só que ninguém denunciava ninguém. Era uma vez ou outra que vinha uma viatura, e quando vinha, ainda minha mãe defendia meu pai, pra vocês verem como que era o negócio. Hoje em dia não, eles pegam, eles matam as mulheres. Se a mulher não quer mais o cara, eles vão lá, tiram a vida dela. Tudo essas coisas ruins que a gente tá vendo que tá acontecendo com as mulheres, feminicídio. Então hoje em dia é muito pior, né? Muito pior. E aí passou-se passou-se o tempo, a minha mãe com uma vida muito simples, sendo dona de casa, tudo. Aí chegou uma época que eu comecei a estudar, né? Aí minha mãe começou também a fazer costura pra fora, então a gente não tinha tempo pra nada, era aquela correria. Começou a mudar a rotina da família, da casa. Aí a gente vai crescendo, vai fazendo mais idade, né? E aí a minha mãe sempre com aquela vida muito sofrida, porque meu pai tinha problema de vício também, além de tudo. Ele ganhava muito dinheiro, ele tinha uma oficina mecânica na época, e antigamente era de família. Por exemplo, o meu tio é mecânico, ele vai ensinar o sobrinho, aí o pai vai ensinar o filho, aí vinha aquela coisa assim, sabe, de família, né? A família inteira acabava sendo mecânico. Então, assim, o meu pai ele tinha uma condição muito boa de vida, assim, tanto que na época, a minha mãe e meu pai, eles viviam de aluguel, e eles viviam em casas boas. Só depois que quando eles compraram a casa deles, foi uma vida mais simples, mas isso daí porque já estava defasado, porque meu pai, ele tinha muito problema com mulher de rua, gastava muito dinheiro à toa. Tanto que quando ele chegava em casa já não tinha mais quase dinheiro, porque as mulheres já tinham pegado tudo. Um tempo, aquela vida sofrida, minha mãe sempre sofrendo muito, escondendo da gente, só que a gente via, né? Porque a casa da gente era muito simples, era pequena. Então a gente estava ali sempre naquele mesmo ambiente, né? São coisas que marcam a vida das gente, coisas que a gente não vai esquecer nunca. Eu vou estar de idade, com 60, 70 anos, e um dia eu vou lembrar disso, né? Coisas que marcam na mente da gente. Aí passou-se o tempo, eu fui crescendo, tudo, adolescente, começa a sair. Passou o tempo. Aí eu conheci o meu esposo, comecei a namorar, tudo, e aí eu fiquei grávida aos 17 anos. Com a minha gravidez, tudo, a cabeça da gente muda. Por mais que você fala, putz, agora vai mudar as coisas, vai mudar vai mudar a forma de pensar, vai vir responsabilidade, né? A partir do momento que, por exemplo, você fica grávida, nova, você fala, e agora? Não é mais só você tem que fazer algo diferente, você tem que fazer algo que vai vir um serzinho aí, você tem que dar conta disso, certo? Então, aí foi passando tempo, aí no começo foi difícil, que minha sogra lá ficou muito nervosa, porque a gente era muito novo. Mas foi tão, assim, tão incrível, mesmo assim a minha vida sendo simples lá atrás, uma vida sofrida, quando eu engravidei cedo, lógico, quando você fala, nossa, engravidar com 17 anos, eu estudava, aí eu parei de estudar na época, né, deixei meus estudos. Aí fica aquela coisa impactando, nossa, olha, engravidou com 17 anos, e agora, como que vai ser? Eu ouvi muito isso. Nossa, olha, como que vai ser? Engravidou cedo, não fez o certo, né? Porque as pessoas são críticas mesmo. Mas nem por isso eu desisti. Nem por isso. Continuei. Aí passou-se o tempo, veio aquela fase da alegria, porque aí vai mudando o planejamento da vida da gente. A minha sogra que passou, ela não queria por medo, por insegurança, né? De não dar certo por a gente ser adolescentes. Passou a aceitar. Então já começou um planejamento diferente de vida. Já começou a criação de uma nova família. Foi tudo muito gostoso. Eu fui passando os meses, né, fazendo meus exames de rotina, me cuidando, fazendo meu pré-natal. Graças a Deus, a minha sogra, ela trabalhava no Santa Marcelina, então eu fiz todinho o acompanhamento lá no Santa Marcelina, que foi muito bom, foi maravilhoso. Eu só tenho que agradecer a Deus, né, por ter... essa é uma sorte que eu digo, né, que eu fui muito bem atendida. Inclusive, eu ganhei meu filho lá. E aí foi passando o tempo, meu filho nasceu, resumindo, né, meu filho nasceu, e aí veio vindo as responsabilidades, aquela coisa nova que é aquela sensação de ser mãe, tudo você tinha medo. Eu tinha medo, porque eu tinha cuidado das minhas sobrinhas, do meu irmão mais velho, só que mesmo assim, quando você tem um filho é diferente. Você fala, nossa, meu Deus, e agora, né, como que vai ser? Na época, que eu lembro que meu filho nasceu, era época de calor,
em outubro. E eu sempre achava que ele tava com frio. E já quando a minha sogra voltou a trabalhar, teve um dia que eu deixei o menino agasalhado, enrolado num cobertor, e o menino só chorava. E aí eu fiquei sozinha em casa com ele, com meu cunhado, que era especial. Eu não sabia se eu chorava. Meu cunhado não sabia se chamava a vizinha, se pegava, passava a mão na cabeça do bebê, porque ele também ficava olhando e falava, o que ele tá chorando, cunhada? O que foi, cunhada? E ele mesmo também ficou apavorado, tadinho. E até então que aí a minha cunhada chegou, eu falei, olha, vai chamar, né? Foi um episódio que aconteceu, logo quando minha sogra voltou a trabalhar. Vai chamar a Genora, que era a madrinha do meu esposo, porque eu não sei o que tá acontecendo, ele só chora, ele deve estar com dor, alguma coisa assim. Eu já dei mamadeira, tudo e nada, ele não para de chorar, acho que a gente vai ter que ir no hospital. E aí ela veio, eu nunca esqueço e nunca vou esquecer. Por isso que eu tô falando que tem coisas que a gente vai morrer, a gente vai levar com a gente vai estar com 60 ou 70 anos, a gente vai lembrar. E aí ela veio, ela falou, Cris, calma, primeiro vamos arrumar roupinha pra ele. Tem roupinha de calor? Eu falei, tenho. Falei, então daqui. Aí ela desenrolou ele todinho, pegou e deu um belo de um banho nele. E pôs um bodezinho, deixou ele só de bodezinho. O menino dormiu a tarde inteira, parou de chorar, só foi acordar à noite quando minha sogra chegou. Resumindo, era calor que ele não tinha fome, ele não tinha cólica, ele não tinha nada. Olha só como que as experiências da vida. Mas aí foi passando o tempo e foi aprendendo. A gente erra e aprende, é assim que funciona a vida da gente. É errando que se aprende. Então, passando o tempo, eu fui amadurecendo tudo. E aí depois eu comecei a trabalhar, né? Eu falei, bom, agora já tá na hora de eu fazer alguma coisa pra ajudar, né? Porque por mais que a minha sogra me recebeu aqui, eu sempre tive aquilo comigo. Poxa, eu tenho que começar a se mexer, porque não é obrigação dela. Foi uma pessoa maravilhosa, tudo, mas eu não posso ficar invadindo a privacidade dela. Eu tenho que começar a me mexer. E aí começamos a trabalhar tudo. Aí foi quando eu comecei, eu fiz um curso, né, de manicure primeiro. Aí eu comecei a fazer unha. Depois eu fiz um curso de cabeleireiro. Foi indo, eu e meu esposo montamos salão, tudo. E aí meu filho grande e tal. Aí quando passou-se o tempo eu engravidei de novo, tive mais um filho. E depois passou-se mais um tempo que eu já estava, né, morando na minha casa, a gente tinha mudado tudo. A minha sogra, ela descobriu que ela estava com câncer e a gente era muito unida. Era assim, uma ligação muito forte que eu tinha com ela, como se fosse mãe e filha, sabe? Eu tenho a minha mãe, eu amo de paixão minha mãe. Até hoje minha mãe é viva, ela tá com 81 anos, inclusive ela fez cirurgia, tudo, e tá ótima, maravilhosa, graças a Deus. Eu peço todo dia a Deus por ela. Mas eu e minha sogra, a gente tinha uma ligação tão grande que parece que a gente fomos mãe e filha de outras vidas. Era assim, algo brilhante, era inexplicável. Tanto que era tão inexplicável que as pessoas falavam na rua, todo mundo que vinha nas festas, porque era muita festa, minha sogra era muito festeira. Então todo mundo que vinha falava, nossa, olha, vocês estão de parabéns, é difícil ver uma união de... Geralmente é o contrário, né? A sogra e a nora não se dão. A gente era muito grudado uma na outra, então aquilo me abalou demais, da conta demais. A primeira pessoa a saber fui eu, porque nós estávamos sentadas na mesa num dia de uma festa. E aí ela mostrou, olha, Cris, põe a mão aqui. Eu falei, o que é isso? Ela falou, então faz um mês, mais ou menos, que tá assim, né? Eu falei, nossa, mas tem que ir no médico logo. E ela era uma pessoa muito assídua com a saúde, ela ia no médico direto, todo ano ela fazia check-up, ela trabalhava em hospital. Mas, desígnios de Deus, né, que a gente fala. A gente não sabe do nosso destino, a gente não sabe do nosso dia de amanhã, a gente só tem que viver. E ela foi uma pessoa que ela viveu, ela aproveitou a vida, ela era uma pessoa muito boa, uma pessoa que se você falasse ela estava ali para te socorrer. Entendeu? Ela sempre foi uma pessoa de coração bom. Tanto que, é que nem eu falo, Deus não deixou ela sofrer por isso, que ela era uma pessoa maravilhosa. Não tinha um no bairro que não gostasse dela. Então, passou esse tempo, aquilo, né, me abalou a família inteira. Foi uma coisa assim que, sabe quando vem aquele pá, assim, parece que te desliga, assim, te dá aquele choque? Mas a gente continua ali, firme e forte, fazendo tratamento, a família inteira unida. Todo mundo de mão dada ali, né, naquela luta, fomos indo, se tratando, vinha dias bons, dias ruins, mas Deus sempre ali com a gente. Mas infelizmente chegou aquele grande dia que todos sabem, né, foi a despedida. E aí, mais aquele baque na vida da gente, mais aquele baque, porque você espera por tudo, mas você nunca espera por esse dia, você nunca vai estar preparado. E aí a gente ficamos todos perdidos. Eu e meu esposo era muito assíduo nas visitas dela do hospital. A gente ia pro hospital, voltava cantando feliz. Mas era Deus tocando a gente pra não deixar a tristeza pegar, sabe? E foi passando esse tempo, aí foi onde que aconteceu. E aí a gente paramos pra pensar, e meu esposo, sabe quando dá aquela anestesiada que você fala... Você fica assim,
Eu não sei, eu fiquei fora de mim um tempo, né? Eu não me reconhecia, eu fiquei esquecida, né? A sensação que eu tive é que eu fiquei um tempo esquecida, eu fiquei como se Deus tivesse, por isso que eu tô falando, a minha união e a dela era tão forte que parece que Deus, ele me anestesiou, sabe? Assim, até passar aquela parte muito forte da dor, né? Da perda, do luto. Então eu fiquei um tempo assim, sabe quando parece que você tá em outro planeta? Era muito estranho, parece que não tinha acontecido, ao mesmo tempo você, sabe? Parece que dava aqueles, né? Aqueles, assim... E aí passou-se o tempo tudo, a gente ficamos um pouco na casa dela, tal. E aí nesse meio tempo a gente, Deus foi colocando as coisas assim no seu devido lugar, né? Que nem eu falei, tem as fases boas, tem as fases ruins, mas Deus tá sempre ali, sempre encaixando ali cada peça no seu quebra-cabeça, né? E aí chegou um belo dia que meu esposo falou, bom, e agora quem que vai cuidar da avó Isabel, que era a avó do meu esposo? E o meu cunhado, que é especial, que ficou conosco, né? Um rapaz de 51 anos, ele é especial, ele está comigo até hoje, a gente cuida dele. Teve fases difíceis com ele também, porque ele já nasceu assim, ele tomava muito remédio, assim, tomava remédios controlados, só que eram remédios fracos. E aí, a partir do momento que a gente passou a cuidar dele, ele foi tendo fases de crise, né? A gente teve momentos muito difíceis que passamos com ele também. A gente teve que fazer tratamento para ele mudar toda a medicação dele. Não foi fácil, foi uma fase pesada para nós, a gente sofremos. Depois cuidamos da avó também, a avó faleceu. E aí foi aonde que a gente resolvemos voltar para nossa casa. Eu sempre falei para ele assim, com meu esposo, o dia que a avó fechar os olhos, eu quero voltar para minha casa. Eu sempre tive isso comigo, eu, tipo, querer ficar no que é meu, não querer, tipo, ocupar nada de ninguém, sabe? Eu sempre fui dessa forma, eu sempre quis lutar para ter as minhas coisas, eu sempre quis lutar para ter a minha independência. Eu acho assim justo, a pessoa fala, nem eu sempre falo, eu não nasci de pai rico, nem de mãe rica, por mais que a minha mãe esteja uma casa ou algo assim, eu nunca quis pensar dessa forma, né? A partir do momento que eu engravidei, eu quis ter aquele pensamento, né, de falar, poxa, agora eu tenho que fazer por onde, tenho que querer adquirir as minhas coisas, eu tenho que realizar o meu sonho. Foi onde que eu comecei a trabalhar tudo, e aí passamos essa fase, tudo, cuidando da avó, a perda, toda essa parte que eu contei pra você. E depois viemos morar na minha casa, graças a Deus, meu cunhado ficou com a gente, está com a gente até hoje. Nesse meio tempo que ele está comigo, eu já trabalhei de novo, eu já fiz muita coisa diferente, só que agora eu voltei a ficar de novo dentro de casa. A rotina da casa não para, que nem eu falei pra vocês, eu tenho 2 filhos, um filho de 31 anos, e eu tenho um filho de 26 anos, o de 26 anos, graças a Deus, ele casou agora, né? Então só ficou de 31. Tem o meu cunhado e o meu esposo, são 4 pessoas dentro de uma casa. Então você acaba, tipo assim, não é que a gente se priva de fazer as coisas, de mulher, de mãe. E aí a gente acaba falando, poxa, quem é que vai fazer a comida, né? Quem vai lavar uma roupa se eu não estiver aqui? Quem vai, pô, meu cunhado tá aí, se eu sair, não tiver um almoço pronto. Eu tenho toda essa preocupação comigo. Então eu tava sentindo que, por exemplo, se eu fosse sair para trabalhar fora, eu ia ficar travada. É uma coisa que aqui dentro de mim eu não conseguia ainda desapegar com isso. Então, como eu tenho a chance, né? Graças a Deus, meu esposo trabalha. Ele falou, ó, você faz o que você quiser, se sinta-se à vontade. Se você falar, não vou trabalhar, eu vou vender tal coisa, vende tal coisa, eu quero montar tal coisa, pode fazer o que você quiser. Tá? Você tem carta livre para isso. A Deus, eu tenho essa liberdade. Então eu decidi que eu queria ficar dentro de casa. Eu falei, eu vou começar a criar conteúdo para ajudar outras pessoas, outras mulheres, no caso. Esse conteúdo que eu tô trazendo no meu canal, gente, não é drama, não é nada. É experiências que eu quero compartilhar com outras pessoas, ou até mesmo, não sei se vai entrar mais mulher no meu canal ou não, ou adolescentes, meninas novas. É experiências de vida para mostrar para vocês que a gente não pode parar, a gente não pode pensar em desistir, que nem muitas mulheres que eu vejo, né, que passam por dificuldades no relacionamento, mulheres novas que estão com depressão, hoje em dia tem, e é muito triste, né, porque às vezes a mulher que ela é vista com depressão, o pessoal pensa que é frescura, tanto que eu já vi piadas, vai lavar um tanque de roupa, vai não sei o que, sabe, assim, mas a mulher em si, ela tem uma carga emocional muito grande, não é se vitimizando porque eu sou mulher, não é nada disso. A gente tem uma carga emocional maior que o homem. Não estou dizendo que os homens, nossa, não é isso, não é desmoralizando o homem. Mas a mulher, ela acaba tendo uma carga emocional, porque a mulher, ela tem muitos problemas de saúde, é hormonal, é isso, é aquilo, é mãe, sabe? A gente tem um sentimento mais aflorado. Então a gente acaba, assim, ficando com uma carga emocional. E às vezes a gente quer desistir. Então eu acho, assim,
através desse conteúdo que eu trouxe para vocês, é isso, é mostrar para vocês que o mundo não para, a vida não para. A gente tem um universo de infinidade de coisas que a gente pode fazer que nos agrade, coisas que a gente goste. Todos nós somos capazes, é que nem eu falei, todos nós somos iguais. A única diferença é que quando a gente passa qualquer tipo de coisa, é que nem quando a gente vai casar, não tem lá na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na pobreza e na riqueza? É a vida. Tem gente que passa por tudo isso e escolhe desistir. Eu já vi muita gente que fala, poxa vida, eu não tenho mais vontade de viver. Ou eu só tô dentro de casa, eu não tenho, sabe assim, eu não tenho vontade de fazer nada. Tem dia que eu não tô com vontade de levantar da cama. Tem dia que, olha, eu olho minha casa e falo, hoje eu vou fazer uma faxina, quando vou ver eu não fiz nada. Eu não fiz uma comida, eu não fiz algo por mim. Às vezes a pessoa fala, eu não fiz algo por mim, eu deixei de fazer algo por mim, certo? Então, gente, a lição da vida é essa. A gente não pode parar. Somos todos iguais, não podemos desistir. Por mais que a gente tenha problemas, ou a gente pensa o que os outros vão pensar. Ai, nossa, o que vão pensar de mim? Não tem isso. Se você não se der valor, se você não olhar para dentro de si e falar, eu sou capaz, ninguém vai fazer isso por você, entendeu? Então, assim, o meu conteúdo que eu trouxe nesse vídeo é para incentivar vocês, mulheres, e para mostrar que, indiferente de problemas, de tristeza, que nem eu falei, Deus, ele te oferta tudo. Se você fala, meu Deus, me dê paciência, ele vai te dar um problema. Ele não vai te dar a paciência. Por quê? Porque se ele te der a paciência, é muito fácil, não é? É mais fácil ele te dar um problema e falar, vamos ver se ela vai ter a paciência. Entendeu? Um exemplo, né? Então, Deus, ele oferta para nós um universo de coisas, a gente não desistir. Só que a gente tem que aprender a pescar, aprender a evoluir. E nunca é tarde. Com 48, com 50, 60, nunca é tarde para recomeçar. Um exemplo é minha mãe. Um exemplo. A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa saudável, só que agora com 80 anos ela teve um problema de intestino. O intestino dela parou de funcionar e ela pôs uma bolsinha de colostomia. E pra mim foi assim uma fase difícil mesmo, é recente. Mas assim, pra mim foi uma coisa foi difícil, mas foi um ensinamento que eu tive, porque eu não sabia que eu tinha tanta força assim. Eu comecei a correr atrás de médico pra ela, eu fiquei com ela no hospital, eu briguei no hospital, eu internei ela, fiquei lá 2 dias com ela, praticamente um dia inteiro em pé, esperando ela subir pro centro cirúrgico. E graças a Deus, na hora que a minha mãe estava entrando na sala de cirurgia, eu falei, mãe, conversa com Deus na hora que a mãe estiver entrando. Conversa com Deus. E aí o meu filho ficou lá fora esperando, né? Eu lá dentro naquela ansiedade, porque minha mãe estava na sala de cirurgia, mas mesmo assim eu continuei confiante, né? Porque, como eu disse pra vocês, eu falei pra ela antes dela entrar, mãe, conversa com Deus, pede a Deus, né? Pra que corra tudo bem na sua cirurgia, que eu vou estar pedindo aqui de fora também. E aí, graças a Deus, correu tudo bem, ela fez a cirurgia, tá ótima hoje, mesmo com as dificuldades que ela tem, que ela é já senhora, né? Mesmo assim, é um exemplo de superação. A minha mãe com 81 anos, ela fez cirurgia, usa colostomia, e tá aí, firme e forte. Tem diabetes, tem pressão alta, mas é um exemplo que ela não desistiu de viver. Ela todos os dias tá lá na casa dela, bem ou mal tá lá, tem, né, as dificuldades dela, mas tem os momentos bons também, felizes. Então, por isso que eu resolvi trazer esse conteúdo para vocês, porque, como eu disse, tudo na vida tem os seus altos e baixos, né? Tudo na vida tem momentos bons, tem momentos ruins. E nem por isso a gente tem que desistir. A gente tem que sempre seguir em frente, né? Como eu disse, o passado é passado, tá lá atrás. A gente tem que trilhar o caminho e seguir, indiferente das dificuldades, e é também com as dificuldades que a gente aprende. As dificuldades, elas trazem para nós muito aprendizado também. A gente não tem que olhar só para as fases ruins e tirar coisa ruim dela. A gente tem que ter proveito de tudo nessa vida. Até dos momentos ruins a gente tem que ter proveito, tirar proveito da situação, porque serve para nos ensinar algo. Então, por isso eu resolvi trazer esse conteúdo diferente para vocês, tá bom? Mas eu vou estar trazendo conteúdos também, que nem eu falei, mostrando como mexer em aplicativo, tudo que eu tô aprendendo eu vou passar aqui para vocês nesse canal, tá bom, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva, compartilhe, curta, né? Porque aí o algoritmo do YouTube, ele vai entender que esse conteúdo também é um conteúdo útil, é um conteúdo legal, e ele vai passar a indicar para mais pessoas, tá bom? Se vocês gostaram, eu vejo vocês no próximo vídeo, tá bom?
E fiquem todos com Deus. Obrigado para quem ficou até o final também. E no próximo conteúdo eu vou trazer outra história bem interessante também. E junto eu vou trazer algo que eu estou aprendendo, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até um próximo vídeo.